Agora, demônio vermelho, não tem voto que te esconda da justiça de Deus. Espírito de mentira, solta essa filha. Receba a libertação com poder. Em nome do Senhor, seja livre. Toda opressão cai agora. Receba. Seja quebrado todo mal. Agora, demônio vermelho, não tem voto que te esconda da justiça de Deus. Espírito de mentira, solta essa filha. Receba a libertação com poder. Em nome do Senhor, seja livre. Toda opressão cai agora. Receba. Seja quebrado todo mal. Agora, bota um cara lá inocente, que não fez nada de errado, não vai poder ser sancionado pela Magnitsky, não vai poder, né? A gente não vai poder fazer nada contra o cara. Então, a pior coisa que poderia acontecer é tirar o Moraes agora. Ele deveria sair quando o presidente estivesse no poder. Estiver no poder. Porque aí ele vai nomear um cara no lugar do Moraes. Aí é hora de pedir impeachment, porque tem maioria no Congresso. Felizmente, não vai acontecer esse impeachment, porque o traste do Alcolumbre não vai abandonar, não vai trair a máfia. Ele não vai, ele falou claramente, se tiver 80 assinaturas lá de todos os senadores, ele não vai pautar. Ponto final. Então o problema é o Moraes? Se fosse o problema Moraes, o Alcolumbre pautaria, resolveria o problema. Então o problema é toda a estrutura que está aí há 40 anos dessa ditadura comunista. E como resolver? 3 ministros do STF na mira do Senado. O relatório final da Comissão do Crime Organizado pede o impeachment de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Segundo o documento, os 3 teriam atuado para proteger investigados e anular provas que os comprometiam. No centro de tudo, o Banco Master e seus 12 bilhões em movimentações suspeitas. A comissão aponta que Toffoli teria vendido participação em resort para fundo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro e seguiu julgando o caso. Moraes teria blindado Vorcaro junto ao Banco Central. Gilmar teria ordenado a destruição de dados sigilosos. E o procurador-geral? A comissão afirma que Paulo Gonet assistiu tudo calado. Enquanto isso, 90 organizações operam em 24 estados. 26% do território vive sob domínio do crime. E mais de 90 convocados simplesmente não apareceram para depor. O próprio STF barrou medidas da comissão. A pergunta que o relatório deixa no ar: quem investiga quando os acusados vestem toga? O Jorge Messias, que era chamado pela Dilma como Bessias. Sabe o que ele fez nesse pronunciamento, nessa palestra aqui? Ele chamou os patriotas, os presos políticos, os perseguidos políticos e injustiçados por essa tirania de golpistas. Vejam vocês mesmos. Dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos. O Clezão perdeu a vida. O Clezão morreu. Que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Não só chamou as vítimas do regime de golpistas, como bateu no peito e se diz orgulhoso de ter colocado inocentes na prisão. Ele bate no peito e diz ter orgulho de ter feito pedido de prisão preventiva dos perseguidos políticos. O STF já não está ruim o bastante, né? Precisamos colocar esse cidadão como ministro da Suprema Corte. E tem gente que se diz de direita apoiando a indicação do Bessias ao STF. Ciro Nogueira, e não é o único, tá? Ciro Nogueira anuncia voto favorável a Messias para o STF. E o Bessias já está comemorando que já tem voto suficiente da oposição, inclusive, ou seja, da tal direita. Messias informou ao Planalto que tem votos da direita para ser aprovado no Senado. E Lula recebe sinal verde, leia-se, do Senado, para formalizar indicação
de Messias ao STF. Messias, que quando a Dilma era presidente, era seu braço direito. Como nós vamos defender a democracia com esse Senado que vai aceitar Messias como ministro do STF? Nada está tão ruim que não possa piorar. É inadmissível que um senador que se diga de direita vote a favor desse cidadão que chamou inocentes, injustiçados de golpistas e tem orgulho de ter sido o autor do pedido que colocou os presos políticos na prisão. Você sabe que eu tenho muito orgulho, porque essa moça aqui, quando ela foi candidata a presidente do partido, muita gente dizia: a Gleice não pode ser candidata, porque ela só fala para dentro, ela não fala para fora. Eu dizia: gente, mas nós estamos precisando de alguém que fale para dentro. Nós precisamos ter alguém que o PT respeite, alguém que o PT gosta, alguém que trabalha no PT. E hoje eu posso dizer nessa conferência nacional do PT, graças a Deus, você é a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que fez a gente enfrentar os anos difíceis de 2018. Fui retirado dessa CPI por uma manobra feita pelo governo Lula. E a digital é tão clara. Me tiraram e tiraram igualmente o senador Marcos Duval e colocaram quem? Senadores do PT, para votar contra o relatório de Vossa Excelência. O rei está nu porque o governo manobrou para derrotar o relatório de Vossa Excelência e proteger pessoas investigadas aí pelo crime organizado. E o rei está nu porque chegamos no momento em que ministros do Supremo Tribunal Federal fazem ameaças explícitas a um senador da República. E quando aqui essa comissão deveria, por unanimidade, o PT, a base do governo, orientada pelo Lula, dá aso e vazão a essas ameaças feitas a Vossa Excelência. A meu ver, é uma data vergonhosa, inclusive para essa casa, se o relatório de Vossa Excelência for rejeitado. Mas a opinião pública está aí, a sociedade está aí e haverá essa resposta. Muito obrigado. Tem um plano do Zé Dirceu lá que é um risco para o país, tá certo? Ele vem deputado, ele está trabalhando inclusive com o Boulos para poder usar o eleitorado do Boulos. Ele que influenciou a nomeação do Boulos para um ministro, para ele poder usar os movimentos sociais com recurso público. Ele está num cargo, usa a máquina pública para realizar o projeto político do Zé Dirceu. Tá? Que é uma das mentes mais diabólicas, prejudiciais desse país, na política. Ele está em São Paulo, ele quer ser eleito deputado federal mais votado, o Zé Dirceu, porque ele quer usar isso para tentar vir como presidente da Câmara, ok? Esse é o plano do Zé Dirceu. Por isso que o Haddad está sendo lançado lá também, para poder ajudar o Zé Dirceu. Não é para eleger o Haddad em São Paulo, porque o Haddad nunca será eleito em São Paulo. Com uma candidatura majoritária lá, com tempo de TV, etc e tal, ele cria o palanque necessário para eleger, para fazer uma eleição forte do Zé Dirceu em São Paulo. Eu só quero que você trabalhe para esvaziar esse plano do PT. Conta comigo. Zé Dirceu, se não tivesse acontecido aquele rolo do mensalão, ele era o presidente do Brasil. Ninguém ia nem lembrar de Lula. Porque o Lula tem um nível de inteligência, esse Zé Dirceu tem outro nível. É muito perigoso esse cara. Lógico. Muito, muito. Então, você falou assim, nunca e tal, mas tem um sério risco ali, cara, do Lula dedicar numa eleição onde ele precisa de 2 pontos a mais. Ele precisa de 2 pontos a mais ali em São Paulo para resolver o problema dele. Então, você virar e falar que o Haddad nunca ganha, apesar do Tarcísio ser extremamente favorito, eleição é um negócio que você descobre só no dia. Então ficava todo mundo imaginando, todo mundo ficou falando, nossa, você não ganhou porque você não quis. Vai lá e faz o que eu fiz. Vai lá e mostra como é que é a sua sabedoria para você conquistar 1.719.000 votos sem aquelas todas as coisas que eu já falei.
Sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos no fim da era do PT. O que é essa era? Lula com 80 anos, Zé Dirceu com 80 anos. Fala, essa tropa todinha chegou no fim. A boa notícia é que eu tô com 38 anos de idade, eu tô tão animado, porque quando eu vi o Lula chegando aqui na presidência do Brasil, eu tinha 16 anos de idade, cara. Esse cara tá fazendo o que aí até agora? O que esse homem tá fazendo aí até agora? Qual que é a chance do brasileiro deixar um cara... Você não contrataria um cara desse para fazer nada na sua casa, nada na sua empresa. Nós temos que honrar os mais velhos, nós temos que dar paz para os mais velhos. Não é pôr um cara para ficar atribulado com um continente chamado Brasil. Precisa de vir gente nova, com energia nova, para dar direção nova para o país. Nicolas versus Eduardo. Compartilhe esse vídeo ao máximo, que aqui eu vou falar o que realmente importa. Cerca de 5 milhões de brasileiros moram no exterior. Uma boa parte deles vota. A última eleição, o Lula ganhou do Jair Bolsonaro, não vou entrar aqui no mérito das maquininhas, com uma diferença de cerca de 1 milhão de votos. Então, mais ou menos 1 milhão de pessoas que votaram no Lula, se tivessem votado em Bolsonaro, Bolsonaro teria sido eleito. Olha o tamanho da sua responsabilidade para você, brasileiro, que reside no exterior e tem mais de 16 anos de idade. Como é que você faz para poder votar, então? Você vai lá no site do tse.jus.br, entra na parte de serviços eleitorais, vai lá em eleitor no exterior. Aí no ponto 3.2, vai na opção para atualizar o seu endereço. Você vai botar alguns dados seus ali, CPF, data de nascimento, e vai te abrir a página onde você pode anexar os documentos. Vai tirar uma fotinha sua lá segurando a sua identidade, vai digitalizar essa identidade e vai também colocar um comprovante de residência de pelo menos até 3 meses atrás. Aí você vai poder acompanhar esse processo através do seu e-mail ou no próprio portal do TSE. Tudo certo? Você vai poder fazer a diferença e votar para que o Lula saia da cena do crime, pare de enriquecer o Lulinha e, de quebra, botar uma pessoa decente e honesta no poder, que é o Flávio Bolsonaro. Espero poder contar com você, compartilhe ao máximo esse vídeo. O PT vem anunciando que vai começar uma campanha para atacar o Flávio Bolsonaro. Eles já estão em campanha me atacando já tem mais de mês. E não está fazendo cosquinha, Vilela. Por que não faz cosquinha? Porque eles vêm com a mentira. A gente vem com a verdade. Não faz cosquinha porque eu tenho um exército de pessoas voluntárias e anônimas nas redes sociais que me defendem sem eu pedir nada, cara. Sem eu dar um comando, sem eu dar um norte. Ó, melhor esse argumento aqui. Hoje vamos todo mundo falar desse assunto. Isso não existe. Então, assim, como sempre foi com meu pai. E deu certo com ele. Óbvio que a gente puder estar mais organizado, melhor. Então eu tenho a convicção, Vila, que como as pesquisas hoje já mostram, a gente na frente, praticamente todas as pesquisas já estão mostrando Flávio Bolsonaro na frente do Império do Mal. Você tem aí, imagina quando todo mundo estiver junto. É isso que eu tô esperançoso quero aí. Que você comente as vamos pesquisas. Estar 100% junto. Desde que você... Pessoal, continue me defendendo aí, que eu vou precisar cada vez mais. Vocês sabem que é um fim de um ciclo. Acabou o PT esse ano. O Brasil vai olhar para frente de novo, vamos resolver os problemas reais desse país, vamos resolver a questão da violência, reduzir impostos, vamos criar um ambiente de segurança jurídica, vamos recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Vocês podem ter certeza que vamos viver dias melhores.